Estamos apresentando o Apocalipse, estamos falando sobre os personagens do Apocalipse, já falamos do Deus Trino, falamos da igreja e agora estamos falando de Israel. E este é o quinto módulo ou o quinto vídeo sobre Israel. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo de número 15, no versículo de número 16. Deus faz uma aliança com Abraão e no meio desta aliança, Deus faz um prognóstico, diz como será o futuro de Israel na quarta geração depois de Abraão. E diz assim: na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Nós vemos Deus intervindo na história humana. Ele interviu, por exemplo, no dilúvio, depois ele interviu novamente na Torre de Babel. E aqui em Gênesis, ele está dizendo em que momento há uma interveniência divina na história humana. Essa interveniência se dá quando a medida da iniquidade de uma nação chega no limite. A partir desse ponto, não resta outra alternativa senão o Senhor intervir. E por que estamos tratando disso? Porque Israel, ele foi uma nação escolhida por Deus, mas em Deuteronômio, capítulo 28, se você abrir, e é bom que você esteja me acompanhando na sua Bíblia, a leitura do texto, porque quando a live termina, o que fica é a sua Bíblia. Em Deuteronômio 27 e 28, Deus diz a Israel se colocar diante de dois montes, em um monte era para recitar as maldições e no outro monte as bênçãos que viria sobre Israel no caso de obediência. Então, na aliança que Deus tem com Israel, se Israel anda com Deus, ele é abençoado. Se ele se desvia de Deus, ele é disciplinado. Para quem acha que isso é estranho em relação à igreja, é porque não leu a carta aos Hebreus. Porque no capítulo 12 aos Hebreus, Deus diz que disciplina os seus filhos. Qual é o pai que não disciplina ao filho que ama? Também vemos Deus disciplinando no texto que lemos acerca da ceia do Senhor, no capítulo de número 11 de 1 aos Coríntios. Ali ele diz que aqueles que participam da ceia indignamente acabam por ficar fracos, enfermos e alguns dormem. Portanto, da mesma maneira como Deus disciplina Israel, Deus disciplina os seus filhos. Isto não é muito falado, mas se você ler as cartas ao Apocalipse às igrejas, em uma das igrejas, o Senhor repreende uma igreja e diz: se não atender à minha repreensão, eu removerei o seu candeeiro. Então Deus disciplina o seu povo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E aqui nós vamos ver a disciplina de Deus sobre Israel. Nos termos da aliança palestina, Israel seria disciplinado se desobedecesse a Deus. Esta desobediência dependeria do acúmulo de pecado que Israel atrairia sobre si ou carregaria sobre si em um determinado período de tempo. A primeira dispersão de Israel, tirando Israel, era formado por 12 tribos. O Senhor avisou que as tribos poderiam se dividir, e ela se dividiu
depois do reinado de Salomão. Veja só que coisa. Salomão é reputado como o homem mais sábio do mundo. No entanto, quando ele deixou o governo e o seu filho aumentou os impostos um pouco mais, Israel se dividiu, significando que durante o período de Salomão, apesar de toda a sua sabedoria, a carga tributária de Israel já era altamente opressiva. O seu filho, Roboão, aumentou os impostos, a nação se dividiu, 10 tribos ficaram para o norte, 2 para o sul. Essas 10 tribos para o norte, elas, apesar de o Senhor enviar continuamente profetas, avisando da sua idolatria, eles adoravam o bezerro de ouro, eles não se arrependeram e as 10 tribos desapareceram do concerto das nações por mão do Império Assírio. Quando eu digo desapareceram, significa que não era mais possível identificá-las como nação, se bem que olhando para o livro do Apocalipse, vamos encontrar de novo as 12 tribos de alguma maneira. De qualquer forma, do ponto de vista da Bíblia, quando eles foram destruídos pelo Império Assírio, não mais se falou das 10 tribos de Israel. Elas ficaram como tribos perdidas. As 2 tribos que ficaram, Judá e Benjamim, eles foram dispersos pela primeira vez na Babilônia. Nós lemos em Deuteronômio, capítulo 28, o versículo 49. Leia, porque o Senhor já estava profetizando essa disciplina. Se você encontrou o texto, esteja curtindo esta live. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás. Então, o Senhor já estava profetizando que caso Israel não ouvisse a voz de Deus, seria disciplinado por Deus. A segunda dispersão nós encontramos em Deuteronômio, capítulo 28, o versículo 64, também uma profecia da segunda dispersão. Diz assim: o Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma até a outra extremidade da terra. Servirás ali a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, servirá a madeira e a pedra. Então nós temos a primeira dispersão na Babilônia e a segunda dispersão entre todos os povos. Então a primeira se deu na época de Daniel e a segunda quando os romanos destruíram Jerusalém no ano 70 depois de Cristo e Israel foi espalhado entre as nações. Em Deuteronômio, capítulo 28, versos 66 e 67, mostra como ficou Israel nesta segunda dispersão. Vamos lembrar historicamente, o pouco que eu lembro da história. No ano 70 depois de Cristo, Israel foi destruído, Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído pelos romanos e eles se espalharam entre as nações. Depois que eles se espalharam entre as nações, num dado momento, em 1940, eles foram perseguidos pelo povo alemão e aí veio a figura do Holocausto. Olha a descrição desse tempo em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 66, 67. Se você encontrou, esteja curtindo esta live. Diz assim: a tua vida estará suspensa como por um fio diante de ti. Terás pavor de noite e de dia, e não crerás na tua vida. Pela manhã dirás: quem me dera ver a noite, e à noitinha dirás:
quem me dera ver amanhã, isto pelo pavor que sentirás no coração e pelo espetáculo que terá diante dos olhos. Então, Deus corrige Israel. Muitos que criticam hoje Israel como nação, acham ele soberbo, coisas desse tipo, não prestam atenção que este é um povo tratado por Deus, é um povo disciplinado por Deus, é um povo que mantém a sua identidade apesar de toda a perseguição que ele sofrera ao longo de sua existência. Em Gênesis, capítulo 15, o versículo 13, nós vamos ver o seguinte: todas as vezes que Deus trata com Israel, lembra, Israel é a esposa do Criador. Sendo Israel a esposa do Criador, nós podemos dizer que Israel é o guardião da criação. Este é o propósito da existência de Israel, ser o guardião da criação. Quando Israel entra em guerra, como vemos no caso de Baraque, no caso de Débora cantando sobre a vitória da guerra, ela diz que a guerra se estendeu até as estrelas do céu. Imagine que quando Israel se movimenta, o universo inteiro se alinha em movimento com Israel. Isso não acontece com nenhuma outra nação e muito menos com a igreja. A igreja é atemporal. Israel não. Israel é temporal. Então, quando Deus tem que aplicar uma correção em Israel, ele determina o tempo da correção. Veja, Gênesis capítulo 15, o versículo de número 13. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Então, quando Deus declara uma disciplina para Israel, ele delimita no tempo essa disciplina. Por isso que o dia do Senhor, descrito no livro do Apocalipse, tem a duração de 7 anos, porque o Senhor trata com Israel no estrito limite do tempo. Na Babilônia, por exemplo, a primeira o retorno, depois da primeira deportação, foi dado o tempo. Vamos abrir em Jeremias, capítulo número 25, o versículo 11. Jeremias 25, o versículo de número 11. Toda esta terra virá a ser um deserto, isso falando de Canaã, e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Então, novamente, Deus está determinando um tempo para o retorno, o tempo da disciplina de Israel na Babilônia. Depois vamos voltar agora para Levítico capítulo 26, versículo 17. Levítico capítulo 26, Levítico 26, 17. Diz assim, Levítico, quem encontrou esteja curtindo, Levítico 26, verso 17. Voltar-me-ei contra vós outros e sereis feridos diante de vossos inimigos. Diante de vossos inimigos. Os que vos aborreceram. E aí, o verso 17, 18. Se ainda assim, com isto, não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais. Então, note, se o povo é corrigido e ele não se arrepende, o castigo é aumentado 7 vezes mais. Agora, olha o verso 21. E se andares contrariamente para comigo e não me quiserdes ouvirdes, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais. Verso 24.
E eu também serei contrário a vós outros, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais, por causa do vosso pecado. E agora o verso 28. E eu também, com furor, serei contrário a vós outros, e vos castigarei 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Ou seja, Deus não se deixa escarnecer. Ao seu tempo, ele trabalha com aquele que faz pouco caso dele. Ao seu tempo, Deus trata com a impiedade. Mas enquanto a impiedade não atinge o seu limite, a misericórdia de Deus se renova a cada dia, e a misericórdia de Deus é um tempo estendido para que a pessoa se converta antes do juízo de Deus chegar. Portanto, essa prorrogação de tempo é um tempo para a pessoa se arrepender dos seus próprios pecados. Em Êxodo, capítulo 12, versículo 40, nós temos de novo um limite da disciplina de Deus dado para Israel. Êxodo 12, 40, diz assim: Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Então, todas as vezes que Deus trata com Israel, ele delimita o tempo. Nós temos um tempo limitado também. A vida do homem é 70, 80 anos. O que passa disso é canseiro e enfado. Ou seja, todo ser humano tem, no mínimo, 70 anos, 80 anos para se converter diante de Deus e mudar o seu destino eterno. Se esse tempo que lhe é conferido, ele não se arrepende, depois nada mais pode ser feito por ele. Vamos agora para Deuteronômio, capítulo 29, versículo 21, para vermos a disciplina sendo aplicada. Deuteronômio, capítulo 29, se você encontrou, esteja curtindo esta live. Versículo 29, versículo 21, diz assim: O Senhor os separará de todas as tribos de Israel para calamidade, segundo todas as maldições da aliança escrita nesse livro da lei. Agora, capítulo 30, versículo 3. Então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti, e se ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ou seja, há um tempo de disciplina, mas também há um tempo de restauração. Da mesma maneira como Deus disciplina, fim da disciplina, Deus restaura ao convívio do Senhor. Daniel, capítulo 9, versículo 11. Vamos abrir em Daniel. Quando nós expomos a Bíblia, nós deixamos que a Bíblia explique a si mesmo, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela não volta vazia, faz aquilo que agrada a Deus. Então, abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 9, o versículo 11. Isto é uma palavra viva. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Então, Israel, quando ele está fora da sua terra, ele está sob disciplina de Deus. Quando ele volta para a sua terra, ele está sendo restaurado dessa disciplina. Em Neemias, capítulo 1, versículo 8 e 9, Neemias, capítulo 1, versículo 8 e 9. Vamos ver aqui, Neemias, capítulo 1, versículo 8 e 9. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei entre os povos,
Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Jerusalém é chamada cidade do grande rei. E o Senhor está dizendo: eu sou o mesmo que espalhei Israel, eu sou o mesmo que trago Israel de volta para o seu lugar. Então, o Senhor aplica a disciplina e o Senhor também restaura Israel à comunhão. O rigor da disciplina divina. Vamos ver agora do primeiro retorno ao Messias e Israel como marco profético. Em Gênesis capítulo 1, versículo 14, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, o versículo de número 14. Diz assim: Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e para anos. Entenda, Deus é de eternidade a eternidade. Deus marcou um tempo para o ser humano. Esse tempo, aos olhos de Deus, 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Isso significa que aqueles que têm por tardia a promessa de Deus, o retorno de Jesus Cristo, é porque eles olham para um espaço temporal muito curto. Se eles afastassem um pouco e vissem o quadro completo, enxergaria a mão de Deus intervindo na história humana e de tempo em tempo ele diretamente fazendo isso. Em Gênesis capítulo 7, versículo 11, Gênesis capítulo 7, 11, diz: No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do abismo. Ora, aqui está o momento que iniciou o dilúvio. Em Gênesis capítulo 8, versículo 3 e 4, diz assim, Gênesis 8, 3, as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e miguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do sétimo mês, então nós lemos aqui 17 do segundo mês e 17 do sétimo mês. Deixa eu pegar a calculadora aqui para eu não errar na conta. 7 menos 2, 7 menos 2, vamos lá, 7 menos 2 é 5. 150 dias dividido por 5 é 30. Portanto, no calendário da Bíblia, no calendário de Deus, um mês tem 30 dias. No calendário gregoriano, no nosso calendário, o ano tem 365 dias. Fevereiro tem 28 dias, de 4 em 4 anos isso muda. E nós temos meses com 30 e com 31 dias. Mas na Bíblia, quando a contagem de tempo é feita, ela é feita por mês de 30 dias. Então, se nós contamos do 17 do segundo mês até o 17 do sétimo mês, passando 150 dias, nós temos 5 meses completos. O ano lunar tem 12 meses de 30 dias. Então, o tempo de Israel é contado pelo tempo da lua. A lua faz o seu ciclo de 30 em 30 dias. Vamos agora entender o rigor da disciplina divina. Então, nós temos aqui a disciplina do Senhor, não fui passando aqui. Então, nós temos aqui isso que eu terminei de dizer, dos 30 dias.
e agora nós temos aqui o rigor da disciplina divina. Vamos abrir em Ezequiel, abra sua Bíblia em Ezequiel. É importante que você leia na sua Bíblia, porque é grande o volume de informação, e se você ouve e lê ao mesmo tempo, fica mais fácil de ser gravado no seu coração as referências da palavra de Deus. Ezequiel, capítulo 4, versículo 4 a 8. Ezequiel, vendo o tempo da disciplina do Senhor, ele diz assim: deita-te também sobre o teu lado esquerdo, e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele. Conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levará sobre ti a iniquidade dela. Porque eu te dei os anos da sua iniquidade, segundo o número de dias, 390 dias. Ou seja, Ezequiel tinha que deitar somente de um lado durante 390 dias. E levará sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Quando tiveres cumprido esses dias, 390 dias, deitarás sobre o teu lado direito, e levará sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Então aqui está a matemática divina de fazer cálculo. O mês tem 30 dias, e um dia é contado equivalente a um ano. Se ele está falando de 40 dias, está falando de 40 anos. Se ele está falando de 390 dias, está falando de 390 anos. Então, fazendo as contas, 390 anos mais 400 anos, mais 40 anos, são 430 anos. Agora, olha o que está escrito em Êxodo, capítulo 12, versículo 40. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Então Deus está dizendo aqui a Ezequiel que ele deveria deitar 390 dias de um lado, 40 dias do outro, somando 430 dias equivalem a 430 anos. É o tempo da disciplina de Israel. Exatamente o mesmo tempo da disciplina que a geração de Abraão sofreu na mão do Egito. Em Jeremias capítulo 25, versículo 11, ele diz que Israel, ao ser levado para a Babilônia, servirá a Babilônia por 70 anos. Então vamos fazer as contas para não nos perdermos nela. A disciplina de Israel é de 430 anos. 390 mais 40. 430 anos. Na Babilônia, eles ficaram 70 anos. Então, 430 anos menos 70 anos dá 360 anos. Com o retorno da Babilônia, não fez Israel se converter, a disciplina é multiplicada por 7 anos. 360 vezes 7 dá 2.520 anos. Então vamos fazer esta conta para nós entendermos o que o Senhor está falando. Ele deveria dormir por 390 dias, que equivale a anos, mais 40 dias, que equivale a ano. Essa conta fecha 400, deixe-me, tem que escrever do contrário, né? 40 anos. 430 anos. Israel ficou lá na Babilônia 70 anos. O valor dessa conta dá
430 menos 70, 360 anos. Só que Israel deveria ter voltado da Babilônia convertido. Ele não se converteu. Então, isso aqui é multiplicado por 7. Por 7. Multiplicado por 7, o tempo da disciplina de Israel é de 2.520 anos. Este é o tempo de Israel ser disciplinado por Deus. 2.520 anos. Veja que a matemática de Deus com Israel é uma matemática exata. Israel ficou peregrino, estrangeiro, por 430 anos, 70 na Babilônia e 360 entre as nações. 70 mais 360, 430 anos. Do mesmo modo como Deus fez no êxodo do Egito, fará no retorno de Israel dentre todos os povos. O tempo também deveria ser o mesmo. Portanto, vamos ler Jeremias, capítulo 16, verso 14 e 15. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 16, verso 14 e 15. Diz assim: portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel do Egito, mas tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte, Babilônia, e de todas as terras para onde os tinha lançado. Por isso eu os farei voltar para sua terra que dei a seus pais. Desde 1948, esta promessa está se cumprindo. Tem muitos que dizem, Deus não está fazendo nada, a história profética não está acontecendo, os sinais não estão desenrolando como deveriam ser. Mas Deus tem um relógio e ele age milimetricamente dentro do seu relógio. Israel é o relógio profético de Deus. Vamos seguir em frente aqui e continuar fazendo conta. Então nós temos que, como eles não voltaram convertidos da Babilônia, se multiplicou 7 vezes o castigo deles. Então se estendeu para 2.520 anos lunares. Não é anos de 365 dias, mas anos de 360 dias. Então, deixa eu ver aqui, travou aqui. Vamos lá, fazendo conta, porque precisamos, para entender a história de Israel, é na ponta do lápis, precisamos fazer contas. Eles foram disciplinados por 430 anos. Agora vamos abrir a Bíblia em Daniel, capítulo 9, verso 24 em diante. No capítulo 9, ele diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. 70 semanas. Essas 70 semanas, ela é separada entre 7 semanas e 62 semanas. Não vou fazer conta de cabeça, deixa eu pegar a calculadora aqui. Então, temos 7 semanas mais 62 semanas. Isso dá 69 semanas. Lembra que cada semana equivale a um ano. Cada semana
70 semanas, 69 semanas, cada semana equivale a 7 anos. Então, 69 semanas vezes 7 dá 483 anos lunares. Israel será disciplinado por 69 semanas e depois mais uma semana. Então vamos entender o relógio de Deus. Israel é o relógio de Deus. O tempo de Israel conta com ele na sua terra. Quando ele é disperso entre as nações, depois da morte de Jesus, no ano 70 depois de Cristo, o tempo profético parou de contar. Parado de contar o tempo profético, começa o tempo da igreja. Nós estamos vivendo na dispensação da graça de Deus. Quando terminar a dispensação da graça de Deus com o arrebatamento, o tempo de Israel volta a contar. E quando o tempo de Israel voltar a contar, faltará mais uma semana de história. Ou seja, faltará mais 7 anos de história. É por isso que nós lemos aqui: depois das 72 semanas será morto o ungido. Então nós estamos falando aqui em Daniel capítulo 9, verso 26, da morte de Jesus. Morto Jesus, já não estará. Depois vem o verso 27, ele firmará aliança com muitos por uma semana. Ou seja, depois da morte do ungido, que é Cristo, contará um determinado tempo, e quando esse tempo passar, começará mais uma semana de história, ou seja, 7 anos. O Apocalipse, ele trata grande parte dos juízos que estão ali, engloba esses 7 anos, também conhecido como o dia do Senhor. Vamos continuar vendo os tempos de Israel. Então aqui nós temos a eternidade passada, a eternidade futura, a criação dos céus e da terra, os novos céus e a nova terra. Nós temos o tempo da linhagem santa, que vai até o dilúvio, a história de Israel, a história da igreja, os juízos e o milênio. Nós temos o arrebatamento, dando início aos juízos, e nós temos a volta do Senhor física, dando início ao milênio. Então nós temos aqui a leitura de Daniel capítulo 9, verso 26 e 27. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 69 semanas ao todo. Depois o tempo suspende e volta a contar após o arrebatamento da igreja, faltando mais uma semana de história. Então aqui está a conta na ponta dos lápis, na ponta do lápis. 69 semanas vezes 7 dá vezes 360 dias, dá 173.880 dias lunares. Nós estamos fazendo a conta das 69 semanas. A ordem foi dada em 445 a.C. Jesus foi crucificado no ano 32 depois de Cristo. Isto representa 477 anos solares, não lunares, solares. 477 anos menos 1, porque o ano 0 e o ano... Nós temos menos 1 e mais 1, não tem o ano 0. Então tem que tirar um ano da conta, dá 476 anos. 476 anos dividido por 4 para encontrar os anos bissexto, dão 119 dias de ano bissexto. 476 anos dividido por 100 dá 4,76 séculos bissextos. 119 dias menos 3 dá 116 dias bissextos.
476 anos vezes 365 dias dá 173.740 dias solares. 173.740 dias solares menos mais 16 dias dá 173.856 dias solares, ajustado os anos bissextos. 173.880 dias lunares menos 173.856 dias solares dá 24 dias. 14/3 de 32 mais 476 anos depois dá 14/3, 32 mais 24 dias dá 6/4 de 32. Ou seja, se nós pegarmos matematicamente a data do edito até a morte de Jesus, Jesus nessa conta teria morrido no dia 6 de abril de 32. 483 anos certinho entre a ordem até a morte do Messias. A matemática de Deus com Israel é uma matemática exata. Vamos continuar a multiplicação. Lembra que Ezequiel dormiu de um lado, dormiu do outro, deu 430 anos. A disciplina de Israel é de 430 anos. Na Babilônia, eles ficaram 70 anos. 430 menos 70 anos dá 360 anos. 360 anos, como eles foram castigados 7 vezes mais, dá 2.520 anos. 2.520 anos é esta conta que foi feita. O decreto que dá o início dessa conta, ele foi assinado no ano de 536 a.C. Só uma parte de Israel voltou. Se nós pegarmos esta data e multiplicarmos 430 anos menos 70, dá 360 anos, vezes 7, dá 2.520 anos, vezes 360, dá 907.200 dias lunares. 907.200 anos solares, dividido por 365,2425 dias solares, dá 2.483 anos solares. Se nós pegarmos a data inicial, 536 antes de Cristo, e somarmos 2.483 anos solares, nós chegamos no ano de 1947. Como tem mais um ano de ajuste, dá o ano de 1948. Este é o tempo da disciplina de Israel. Israel voltou a ser nação em 1948. Então, do decreto 536 a.C. até 1948, quando Israel voltou a ser nação, passaram-se 2.520 anos solares. Quando Deus age com Israel, a matemática é exata. Israel voltou a ser nação, e este é o maior marco profético que temos. E aí devemos nos lembrar da parábola da figueira, quando o Senhor disse, saber isso, que quando a figueira brotar, está próximo o verão. O Senhor está às portas. O maior sinal que temos de que o Senhor está às portas é que Israel está no seu lugar devido, ele voltou a ser nação. O Senhor diz em Isaías, pode acaso nascer uma terra num só dia, ou nasce uma nação de uma só vez? Israel veio a ser nação de uma só vez. Este é o significado da parábola da figueira.
Então, Israel e Jerusalém é o cálice de tontear as nações. Em Zacarias, capítulo 12, o versículo 2 diz: Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Haverá um cerco em Jerusalém. A batalha de Armagedon é um cerco desse tipo, mas Jerusalém nunca será derrotada. De forma que nós temos aqui o tempo profético. E vamos ler Mateus, capítulos 5, versículo 34 e 35. Se você encontrou, esteja curtindo esta live. Mateus 5, 34 e 35. Diz assim: Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Jerusalém é a cidade do Deus vivo. Jerusalém é a cidade de Jesus Cristo enquanto rei de Israel. Esta é Jerusalém. Então nós temos o cálculo colocando Jerusalém como a cidade profética e Israel é o marco entre as nações. Com isso, nós terminamos de apresentar Israel como um dos personagens do Apocalipse. É extremamente importante que antes de entrarmos no livro do Apocalipse em si, conheçamos primeiro quem são os personagens e terminamos aqui de citar o personagem do Apocalipse. E quando eu termino o módulo, eu faço da oração de Romanos capítulo 15, verso 30 em diante, a minha oração. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que eu seja livre dos rebeldes, e que esse meu ministério seja aceitável aos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, eu chegue até vós com alegria e possa entre vós recobrar as forças. E o Deus de paz seja com todos vós. Se este vídeo fez sentido para você, curta, comente as suas impressões, compartilhe para que alguém mais possa vir aprender sobre os personagens do Apocalipse, em especial este Israel. Salve para você rever os textos que foram citados e passar bem devagar a conta que foi apresentada para demonstrar o quão preciso é Deus quando ele trata com Israel em termos de temporalidade. Siga-me para que possamos crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. O meu lema é conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo, grato por me seguir, grato por me ouvir e até a próxima.